a igreja está muito linda, não? Eu, como pai, me sinto lisonjeado. Como pai, não é isso, pastor Hélio? Não é isso, irmãos? Como pai, me sinto homenageado. Olha, um tapete bonito do Dia dos Pais, ó, me senti honrado aqui. Não é isso, evangelista Gustavo? Ó, que bonito para nós, ó, que coisa linda, ó. Um feito aqui. Eu acho que todos os papais se sentem honrados nesse momento, né? Parabéns aos irmãos que fazem com tanto carinho esse enfeite para a igreja, né? Vamos à lição de hoje. Hoje, domingo, dia 10 de agosto, nossa revista está estudando sobre a igreja de Jerusalém. Lição 6, uma igreja não conivente com a mentira. Texto áureo: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e tivesses parte do preço da herdade? Verdade prática: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Atos capítulo 5, do 1 ao 11. Eu leio os versículos ímpares, peço que os irmãos leiam os pares. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E ele parte o preço, sabendo também a sua mulher, e levando parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava de ti, e vendida não deixava de ter, porque formaste este desígnio em teu coração, mas não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os jovens, ouviram em horror, e transportando-o para fora, sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro: disse-me que vendeste toda a verdade. E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e jurou, e entrando os jovens, acharam a porta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. Nós já oramos. Queira tomar assento, por favor. Irmãos, nós estamos estudando hoje uma lição muito interessante. Uma igreja não conivente com a mentira. E nós estamos aqui com uma igreja que está com seus primeiros dias.
permaneceu debaixo do poder do Espírito Santo, do fervor pentecostal, da unidade, do estudo da palavra, da oração e do temor a Deus. Embora estivesse na chamada dispensação da graça, ministério da graça, graça superabundante, na atuação ativa do Espírito Santo, todavia, o Deus é o mesmo. E embora não estivesse mais sob o jugo da lei, quando a gente lê um capítulo como esse, a gente fala que decisão forte de Deus, decisão radical do Senhor, puniu com pena de morte o pecado de Ananias e Safira. Uma das coisas, obrigado, Diácono Flávio, valeu, esse aí é pai de é uma tropa de exército, né? Se for premiado, né? Bem-aventurado quem diz a Bíblia, né? Quem se enche de filhos, né? É uma flecha, é um exército. Então, irmãos, Deus agiu dessa maneira para que os irmãos soubessem, a igreja de Jerusalém soubesse, a igreja de Cristo soubesse que Deus é santo, 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 e as coisas de Deus devem ser levadas a sério na casa de Deus. Já se passaram mais de 2000 anos. Nós estamos num ano dentro do calendário ocidental, 2025, com seus ajustes que se fizeram, dentro do cálculo. Já se passou mais de 2 milênios, e a gente pensa que a cronologia nossa é igual a de Deus. A gente pensa que Deus mudou no tempo. Algumas coisas práticas de usos e costumes, de tradição de povo, que não são valores absolutos, elas variam de tempo para tempo. O próprio Paulo já tinha instruído a igreja sobre isso. Mas valores absolutos não mudam. Valores absolutos não mudam. O Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. E não é porque nós estamos na data 2025 depois de Cristo, no calendário ocidental, que o Deus da igreja mudou e, portanto, os valores devem continuar sendo o mesmo. Ou então, nós vamos chegar à conclusão que pertencemos a uma outra igreja, não a igreja fundada em Jerusalém. Não é isso? Chegar à conclusão de que não é aquela igreja. E todas as denominações, todos os ramos do cristianismo, todos eles veem em Jerusalém a sua raiz, veem em Jerusalém o seu princípio, o seu arquê. Todas as igrejas, a igreja romana vê em Jerusalém a sua origem, embora ela é romana, mas ela vê em Jerusalém o seu princípio. A igreja ortodoxa, a igreja oriental, ela vê em Jerusalém a sua raiz. As igrejas protestantes veem em Jerusalém a sua raiz. Aliás, a igreja de Cristo é uma só, Jesus só tem uma igreja. Edificarei a minha igreja. E se nós estamos reunidos aqui, nossa denominação é a Assembleia de Deus, que faz parte do corpo. A Assembleia de Deus não é a única igreja, ela faz parte da única igreja. Nenhuma denominação pode nos colocar de forma egoísta, arrogante, só eu sou a igreja, só a minha é a igreja. Isso é uma coisa
não tem nem base bíblica. A nossa denominação é parte do corpo que é único, a única igreja, que não é só a Assembleia de Deus, né? Mas nós cremos que fazemos parte da igreja, a única igreja. E a nossa congregação, aí você vê, tudo marca e comigo. E a nossa congregação na Jorge Lima faz parte dessa igreja. Os irmãos de verdade creem assim? Amém. Eu congrego aqui na Jorge Lima, meus irmãos congregam em outros lugares, mas a igreja de Cristo é uma só. E como parte do corpo de Cristo, a igreja é única. E se a igreja é única, nós queremos que fazemos parte da igreja que começou em Jerusalém. E se ela começou em Jerusalém, os princípios são os mesmos. O temor que veio aos irmãos, essa introdução é necessária. O temor que veio aos irmãos em Jerusalém, diante da punição que o Espírito Santo deu a Ananias e Safira, esse mesmo temor deve estar em nós, senão nós perdemos o conceito de igreja. Ou pode ser que achemos que aqui não é a igreja. Quando eu falo igreja, estou falando de imóveis, embora esse local é consagrado e crente vale a congregação. Crente vai ao local de culto. Crente é pastoreado. Crente não abandona a sua congregação. Não cai nessa conversinha michuruca, fajuta, piada. Eu sou crente, não preciso da igreja nenhuma. Isso não tem base bíblica. Jesus mesmo falou: edificarei a minha igreja. Hebreus capítulo 13 diz: não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns. Então o cristão bíblico frequenta, o cristão bíblico toma ceia, o cristão bíblico é pastoreado. Não existe cristão que não seja pastoreado, com base em Jesus, nos apóstolos e na igreja. Então, irmãos, e se nós achamos que fazemos parte do corpo de Cristo, o mesmo temor que veio em Atos 5 deve vir sobre nós, porque o Deus não mudou. O tempo passou, estamos no ano 2025, mas cremos que Jesus é o mesmo? A igreja é a mesma? O Espírito Santo é o mesmo? Esse temor deve vir sobre todos nós. O arrependimento verdadeiro gera o perdão. Poderia ter vindo para Ananias e Safira? Poderia. Davi cometeu na lei, um adultério seguido de um homicídio, porque ele colocou lá o cara para morrer. Foi ou não foi? Não foi nem na graça, foi na lei. Embora Davi tinha mais conceito de graça do que muito crente na graça. Tinha uma visão de Deus tão ampla. Davi estava à frente do seu tempo. E todo homem e mulher que Deus usa está à frente do seu tempo. Não diante do pecado, porque ser conivente com o pecado não é estar à frente do seu tempo. Ser conivente com o pecado é estar perdido no tempo. Amém? À frente do tempo eu falo com relação à visão real, verdadeira, honesta, visão boa. É isso? Então, Davi cometeu um adultério seguido de um homicídio. Deus o perdoou. Ananias mentiu. Aparentemente parece que o de Davi foi pior, né? Aparentemente. E foi fulminado. É o que? Igreja, Novo Testamento. Então Deus sabe o que faz para quem faz. Como estava verdadeiramente o coração de Ananias e como estava verdadeiramente o coração de Davi. Certamente, se o Espírito Santo permitiu que ele fosse fulminado, e sua esposa, é que o coração dos dois já estavam bloqueados. Não sabiam que estavam diante de uma igreja que estava nascendo, que nasceu debaixo da unção e do poder do Espírito de Deus. Aleluia. Isso é muito importante. Alguns valores aqui eu quero compartilhar nesses poucos minutos que eu quero terminar cedo, mas primeiro, eu falo sempre que essa divisão de capítulos ela veio depois, séculos depois. Os textos escritos eram escritos em bolos e um texto direto. Então eu falo sempre que não seria errado o capítulo
capítulo 5, começando no 4:32, porque você tem uma sequência de fatos. O 4:32 diz como era a multidão dos que criam, como era Barnabé, e no contraste disso, quem eram Ananias e Safira. Destoavam do que era Barnabé e destoavam do que era a multidão dos que criam. Se você ler o capítulo 4, vai seguindo, é uma sequência, irmãos. O 4:32 diz: da multidão dos que criam era um só o coração e uma só alma. Só que o coração de Ananias e Safira não estava junto com o coração da multidão dos que criam. Amém? Estava destoando. Eles já estavam fora do contexto. Era um só. E eu gosto dessa questão do plural com o individual, né? Da multidão era um. Unidade é isso. Da multidão era um só coração e uma só alma. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas lhe eram comuns. Já expliquei várias vezes que o comum daqui, Koinê, nada tem a ver com o comum do comunismo. Aula de terça-feira. Os que vieram, os que não vieram, assistam o vídeo. Líderes, falam dos seus liderados. Eu só vi um líder botar. Só vi um. Não estou em todos os grupos, mas estou em 80. Não estaria errado eu estar em 100. Mas até por ética eu não entro no das irmãs e nem de DPI, deixo elas à vontade. Mas eu só vi um líder botar lá. Só vi um líder estimular. Se você não veio, assista o vídeo. Não é porque é o estudo do pastor Cláudio, é a doutrina da igreja. Né? Fecha o parênteses. Então, esse comum é o contexto da unidade voluntária e amorosa dos irmãos. Nada tem a ver com esse marxismo comunista antibíblico e diabólico que persegue cristãos no mundo. Então, voltando para cá. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Ananias e Safira não estavam nesse contexto. Não estavam na graça. Ananias e Safira não estavam em unidade como um só coração. Estavam bloqueados espiritualmente. Aí eu vou pular por questão do 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu-o e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé, um homem que possuía bens, pegou uma propriedade. Eu quero vender isso aqui e abençoar os irmãos. Vamos aqui, pastor Pedro. Foi ou não foi? Foi ou não foi, irmão? Foi. Vamos aqui, pastor Pedro. Os pastores também. Vamos aqui. Vendeu. Homem bondoso, generoso, cheio de Espírito Santo. Tanto que a comissão dos apóstolos queriam ver como estava a obra em Antioquia, né? Chamou Barnabé. Barnabé foi um pai espiritual de Paulo, né? Tem um hino lindo. Eu gosto sempre de cantar, o Barnabé natural de Chipre. Esse homem bondoso, generoso, cheio de espírito, obediente, porque pegou os seus bens e colocou aos pés dos apóstolos, dizendo: eu vendi aqui, é para abençoar a obra do Senhor, os irmãos, toma aqui, vocês administrem. Fez isso, homem bondoso, obediente, reconhecedor da autoridade espiritual, botou aos pés dos apóstolos. Tanto que o texto dizendo que ele colocou aos pés já dizia que ele era obediente à autoridade espiritual. E segundo, ele foi designado pelos apóstolos para a obra missionária. Ele foi um homem de Deus, mas certo homem. Então, a minha versão diz mais, né? A minha versão aqui, a versão da revista é a versão corrigida, não é isso? Vamos ver aqui, eu li agora há pouco, mas a gente não lembra todas as palavras. Aqui a corrigida também fala mais, né? Mais. Alguém tem alguma palavra diferente do início? Todas elas é mais?
mas todavia, contudo, entretanto. Mas, aí eu gosto desses pêndulos na interpretação do texto. Esse mais significa que é diferente do que está antes. Aliás, eu poderia dar como tema dessa minha mensagem mais o que? Você interpreta o que está antes e interpreta o que está depois. Antes, eu acabei de dizer. Aí, irmãos, essa aula que eu estou dando aqui está dando o contexto do texto. Por isso que eu falo que bem poderia o capítulo 5 começar no 4 a partir do 32. A narração é: a multidão dos que criam era um só coração, todos estavam unidos, um só corpo. E Barnabé, natural de Chipre, tendo uma propriedade, vendeu, colocou aos pés dos apóstolos. Mas, aí muda. Esse mais muda o discurso. Esse mais muda a narrativa. Esse mais fala agora alguém diferente do que era a multidão. Alguém diferente do que era Barnabé. Certo? Mas um certo homem. Essas coisas, irmãos, a gente não pode deixar passar desapercebida. Veja os adjetivos que Lucas dá a Barnabé. Amém? Veja os adjetivos que Lucas dá a Barnabé. Filho de consolação, agora, mais certo homem, ou outros adjetivos que dá depois a Barnabé. Mas acerca de Ananias, fala, mais um certo homem. Viu a diferença? Ele é um certo homem. Ele não está no contexto da igreja. Ele está no contexto do corpo. Ele não está em unidade do corpo e nem com os líderes do corpo, que também são parte do corpo. Mas, olha o adjetivo, um certo homem. Ele já não estava no contexto da igreja. Não estava em obediência à palavra do Senhor. Ele é chamado um certo homem. Estava ali. Estava congregando. Certo? Aprova o Espírito Santo que ele já fosse identificado e tirado ali. Nem todo caso é assim. Porque Jesus explicou que o trigo e o joio crescem juntos. Ali, o Senhor quis que o joio fosse identificado e punido. Mas Jesus falou, nem todo caso é assim. Para que não venha também machucar o trigo. Jesus deixa o joio. E no dia da colheita, aí vai fazer a diferença. Mas aqui, aprova o Senhor, no contexto da fundação da igreja, para o temor dos filhos de Deus, para o temor da igreja, que o joio fosse identificado e o joio fosse punido. Esse é o contexto. E ele não é chamado de servo do Senhor, homem de Deus. Não, ele é chamado um certo homem. Certo? Aí, com sua mulher, vendendo uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Aí, irmãos, é a questão da origem do pecado. Existem aqueles que têm, de certa maneira, a síndrome de Adão, que coloca a culpa primeiro em Deus e depois no outro. Adão falou, quando Deus foi lhe cobrar para não comer da árvore, do fruto proibido. Aí tem gente que acha que Adão, de certa maneira, só culpou Deus. Não, ele quis dizer, Senhor, eu estava sozinho, não pedi nada, estava na minha aqui. Mas a mulher que tudo me deste. Tudo. Os crentes, que alguns teólogos sábios, humildes, que leem a palavra do Senhor e não querem que a igreja fique levada só pela emoção ou por uma dependência espiritual, ou
fique só chegar. Porque o pregador, o homem de Deus, a mulher que Deus levanta, o homem que Deus levanta, o jovem que Deus levanta, tem compromisso com a palavra do Senhor. E a palavra é para levantar, mas também é para bater. É para edificar, mas também é para derrubar. Né? A palavra é para isso. Então, é muito fácil, aquilo que os pregadores, estudiosos da palavra de Deus dizem, é a síndrome da teologia da prosperidade, tem que ficar passando a Bíblia no rosto de Deus. Está escrito, Senhor, o Senhor é obrigado, o Senhor tem que, o Senhor tem que fazer. Está aqui, como se Deus não soubesse a palavra que Ele mesmo inspirou. Está aqui, tem que fazer agora, né? É mais ou menos isso que Adão fez. A mulher que tu me deste. Então, tem crente que faz, Senhor, Senhor. Meu céu, foi eu que te aconselhei isso. Você pediu um conselho a mim? Pediu minha orientação? A decisão foi sua, né? Aí, a mulher que tudo, sim, Deus deu a mulher e fez coisa boa, e é uma bênção. Não é bom que o homem esteja só. A esposa é uma bênção na vida do seu marido, né? Mas não significava ser conivente com o erro, né? Então, Adão, a mulher que tu, depois a mulher, pôs culpa em Deus. Tem crente que põe culpa em Deus nas lutas, nas adversidades, e tem adversidades e lutas que não tem ninguém culpado a não ser a queda original. Nós estamos sujeitos. Crente fica gripado, irmão. Uma vez uma pessoa queria que tirasse o demônio da gripe. O demônio está na gripe, vai sair o demônio aqui suando o nariz, no espírito. E para com essas besteiras. A gente está sujeito a pegar resfriado. Eu, essa semana, eu estava resfriado. Os dias que eu estava vendo o documento de Pimenta lá da transferência da conta de água, era um espirro só, estava bravo o negócio. À noite também fiquei, haja antialérgico. Eu amo o inverno. Amo o inverno, né? A única coisa boa do inverno, respeito, cada um tem sua opinião, seja feliz. A única boa do inverno para mim que eu acho que ela vai passar e vai vir depois a primavera. A única, né? Então, crente fica resfriado, crente está sujeito a passar lutas, crente está sujeito a ficar doente. Jesus cura a doença, mas tem passagem na Bíblia que nem todo ficou curado. Não quer dizer que estava com falta de fé ou pecado. Não tem que ser claro na palavra de Deus. Nem todo espinho o Senhor tira. Tem espinho que você vai falar, isso aí vai ficar aí, meu filho, é minha graça que te basta. E ponto final. Né? Então, irmãos, é a síndrome de Adão. Primeiro tu, segundo a mulher. Culpou o próprio. Tem gente que culpa o outro pelo pecado, né? É o camarada que não vigiou, caiu em adultério e põe culpa na mulher. Ou a mulher que trai o seu marido e põe culpa no homem, né? É o jovem que cai em pecado e põe a culpa no outro. Tem gente que culpa o outro. Aí tem que culpa o diabo. É a síndrome de Eva. Então a síndrome de Adão põe culpa em Deus e põe culpa no outro. Você conhece gente assim? Tudo é o pecado, é culpa do outro. Aí é a síndrome de Adão. E tem o que põe a culpa no diabo. Tudo é o diabo. Foi o diabo. É claro que o diabo é mentiroso, enganador, né? Mas a Bíblia diz de que se queixa o homem? Seus próprios pecados. O primeiro culpado pelo pecado é a pessoa. Primeiro. A Eva. A serpente me deu, né? Então existem os que colocam culpa no diabo em tudo. Diferente de Davi. Por que Ananias e Safira, na época da graça, foram fulminados e Davi, na época da lei, escapou?
Ele sofreu as consequências. Sofreu, foram pesadas, mas Deus o perdoou. Perdoou? O texto diz: Deus o perdoou. Sofreu as consequências, mas Deus o perdoou. E foi plenamente perdoado. Deus não tirou o reinado da sua mão. Ele foi perdoado. Mas as consequências vieram. Davi fala: eu conheço as minhas transgressões. Amém? Eu conheço as minhas transgressões. Ele confessou e deixou. Então, irmãos, é interessante. Ananias com sua esposa vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Interessante isso aqui. Do capítulo 4, 5, versículo 2, tem uma diferença. Tua Bíblia, por favor, sua Bíblia já pode estar aberta, mas abre também sua Bíblia. 4:37. Possuindo um campo, vendeu-o e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Agora 5:2. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. É igual no que diz respeito, depositou aos pés dos apóstolos, mas há uma diferença. Há uma diferença entre a narração de Barnabé e a narração feita com Ananias e Safira. Sabe qual foi a diferença? Barnabé, possuindo um campo, vendeu-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Na de Ananias e Safira, levando outra parte do preço, depositou aos pés dos apóstolos. Entenderam? É aquilo que pode ser chamado de pseudo-piedade. Aparente piedade, não verdadeira piedade. Muita gente deixa passar essas coisas no texto, irmão. Mas um certo homem, essas coisas não estão à toa, não. O historiador e doutor Lucas, certo, você não colocou à toa, não. Barnabé vendeu o campo e trouxe o preço. Piedade verdadeira, honesta, legítima. Mas Ananias e Safira, quem visse assim aparentemente, Ananias e Safira também são piedosos, como eles são bons, trouxeram parte do preço e botaram aos pés dos apóstolos. Se eles tivessem sido honestos e falassem: Pedro, nós vamos vender uma propriedade, vamos poder doar parte, vamos ser honestos, vamos ser verdadeiros, vamos ser legítimos. Pedro, nós vamos doar, a propriedade é minha, eu vou doar parte, tá bom, Pedro? Tá bom, meu amado, é o que está no seu coração. Mas Barnabé é aquilo que se chama do aparente espiritual, do falso espiritual. Para boa parte da igreja não havia diferença nenhuma, porque os dois venderam e botaram aos pés. Mas o Espírito Santo sabia que Barnabé foi legítimo, verdadeiro, vendeu a propriedade e trouxe o preço. Mas Ananias não. Interessante que o texto diz que os dois botaram aos pés do apóstolo. Só que um colocou o preço e o outro botou parte. Então, aí é a síndrome da pseudo-espiritualidade. E quem sonda isso é o Espírito Santo e aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Jesus conhece se a minha espiritualidade é verdadeira ou não. Jesus conhece se a minha devoção é verdadeira ou não, igreja. O Espírito Santo conhece se o meu culto é verdadeiro ou não. O Espírito Santo conhece se o dízimo que eu dou é o dízimo mesmo. Você é parte do. Porque para Jesus, e dízimo é uma doutrina neotestamentária e bíblica. Para Jesus,
importante, é a veracidade e a legitimidade do que dá. Deus sabe que se você está dando é o dízimo mesmo. Certo? Não, agora não, estou dando estudo no final, você pode fazer pergunta. Tá? Não, no final você fazer pergunta pelo sentido da aula. Tá bom? Então, irmãos, Jesus sabe a verdade daquilo que está no coração de quem ministra. Eu deixo 5 minutinhos para perguntas, tá bom? Então, irmãos, Ananias colocou parte do preço. Parte. Certo? E Barnabé vendeu a propriedade e trouxe o preço. Então, a diferença de verdadeira espiritualidade para aparente espiritualidade. Uma outra coisa a ser detectada. Isso é muito importante no texto. Outra. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses a quem, irmãos? Mentisses a quem? Ao Espírito Santo. E retivesses o quê? Parte do preço. Veja a palavra. Retivesses parte. A questão foi parte. Veja o meu raciocínio, é o mesmo. Mentisses e retivesse parte. Certo? Pedro fala: por que mentistes ao Espírito Santo? Ou seja, Ananias, o Espírito Santo já revelou a pseudo-espiritualidade, a pseudo-verdade. Você vendeu a propriedade, reteve parte. Se você tivesse sido verdadeiro e falasse isso desde o início, amém. Então, veja, a palavra parte aparece no 2 e no 3. E no caso de Ananias, no caso de Barnabé, ele foi legítimo, foi verdadeiro. Então, a mentira detectada aí, a pseudo-espiritualidade revelada aí. Outra verdade nessa lição de hoje: a quebra da autoridade espiritual. Pedro disse: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses a quem? Ao Espírito Santo. Só que quem estava diante dele, diante de Ananias, era Pedro, o pastor Pedro ali diante dele. Então foi outra coisa. Por que encheu Satanás o teu coração? Aí, eu estou falando de várias síndromes aqui, né? Aqui agora é a síndrome de Lúcifer. Lá Isaías diz: tu dizias no teu coração. Teu coração. Pedro estava diante de Ananias. Ananias, você mentiu para mim. Mas você não mentiu para mim, você mentiu para quem? Ao Espírito Santo. Certo? Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Então, uma outra questão a ser detectada: Ananias mentiu ao homem de Deus. Eu sempre falo e escrevo: nunca idolatre o homem de Deus. É homem de Deus, mas é homem. Mas respeite, é homem, mas é homem de Deus. Então, Ananias mentiu ao pastor. Ananias mentiu ao homem de Deus. Ananias quebrou o princípio de autoridade espiritual. Por que encheu Satanás o teu coração e mentistes ao Espírito Santo? Ananias não estava vendo o Espírito Santo, mas estava vendo alguém ungido pelo Espírito Santo, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Porque mentistes ao Espírito Santo e retivesses parte do preço. Ali estava um homem ungido pelo Espírito Santo. Então, é a quebra da autoridade espiritual. Outra coisa importante a ser detectada. Outro princípio: Espírito Santo, Satanás. Quem agia na igreja é o Espírito Santo, mas Satanás encheu o coração de Ananias. Então, o que estava ali em questão também era um princípio espiritual. A igreja como corpo de Cristo, como corpo espiritual de Jesus. É também um fator a ser identificado. Enquanto possuías não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder,
Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? É interessante essa expressão, teu coração, como eu disse agora, o mesmo que estava no coração de Satanás. Tu dizias onde, irmãos? No teu coração. Aí está tudo no texto. Por que encheu Satanás o quê? Teu coração. Para que designaste esse propósito. Se nós não identificarmos isso no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, é claro que a punição, o juízo nem sempre é o mesmo, mas o princípio é o mesmo. Se nós não tivermos esse valor, não tivermos esses valores na igreja, poderemos ir por um caminho de engodo, poderemos ir por um caminho de engano, e a igreja deve estar com discernimento espiritual, irmãos. A igreja deve estar com discernimento espiritual, para entender esses valores. O valor do que é o homem de Deus na igreja, a palavra de Deus na igreja, os valores de Deus na igreja. Senão ela vai perder a sua linha, vai perder o seu norte. Então, aqui estão identificados: consequência, juízo de Deus. E o objetivo foi não o início do temor, mas a permanência do temor. Porque essa palavra temor, ela está em Atos 5, mas volte um pouquinho, já estou terminando a aula. Mas ela está também em Atos 2. Veja só que lindo, 43, olha o que diz Atos 2,43. Em cada alma havia o quê? Vamos lá todos, vamos ler juntos? Em cada alma havia o quê? Temor. Veja, Atos 2,43, a palavra é temor. Atos capítulo 5, a palavra é temor. O temor, havia comunhão, unidade, poder, e havia temor. Para que a igreja não perdesse o temor, veio o juízo de Deus. Então, irmãos, que estes princípios, eles fiquem bem claros em nossa mente, em nossa vida, para que a igreja possa estar no caminho do temor e da verdade da palavra do Senhor. A igreja pode dizer amém? Amém. Pois não, alguém pode falar, tem pergunta? Pode dizer, irmão Moisés? Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Então ficamos de pé em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração sejam tributados somente ao teu nome. Abençoa-se a segunda parte agora da escola dominical e que esta lição possa estar bem firme nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento e eu passo a direção para a superintendência e vou fazer o fechamento depois. Deus abençoe os irmãos.